Como eu sempre faço, eu inicio a minha fala com um texto aqui da Palavra de Deus, mas hoje eu tive o privilégio de abrir a sessão lendo ali a Bíblia, então eu quero me ater apenas ao meu pronunciamento. Dizer que, complementando aqui as palavras da nossa presidente, a vereadora Rosimari, nós tivemos um processo eleitoral, complementando também a fala do Elton Silva e de outros vereadores, um processo eleitoral em Chapadão do Sul, graças a Deus, muito tranquilo. Então, parabéns aí ao juiz eleitoral, ao promotor também, responsável aí pelo processo eleitoral em Chapadão do Sul. E graças a Deus, né, a gente termina assim uma eleição tranquilos. É uma pena da grande abstenção, o grande número de abstenção que nós tivemos e também o grande número de justificativa que nós tivemos nessa eleição. É uma pena realmente muito grande. Já passou agora o processo, quer dizer, estamos aí no segundo turno ainda, mas passando esse processo eleitoral, é importante que todos pensem também com relação à transferência desses títulos de eleitor. Mas o mais importante é a gente também lembrar, como foi bem dito aqui pela vereadora Rosimari, que saber que o povo de Chapadão do Sul é um povo bem formado e bem informado. Eu vim falando aqui nas últimas sessões, incessantemente, com relação a sermos conscientes, analisarmos bem com relação ao nosso voto, propriamente dito, colocado nas urnas. E nós vimos isso acontecer. Ou seja, a população não se deixou ser levada por essa por igual abaixo que foi colocado na população, que é tentar empurrar na população uma coisa que era uma inverdade, que era uma mentira, pode-se dizer assim, que foi as pesquisas dizendo que um determinado candidato a presidente e um candidato ao governo do Estado estavam ganhando no primeiro turno. Ou seja, estava com os pés nas costas, a eleição estava ganha, né? E nós podemos ver que aqui a nível do Estado deu 3 pontos de diferença. Talvez se essas pesquisas não tivessem sido tão mentirosas, talvez o candidato Reinaldo Azambuja tinha até passado na frente do outro candidato. Mas as pesquisas ficavam insistindo que o candidato estava ganho no primeiro turno. E assim mesmo também a eleição para presidente da República, né? Dava lá 15% de diferença e a diferença deu de 7%. Então isso mostra que nós precisamos, que todo o Estado poderia seguir o exemplo de Chapadão do Sul, que não se deixou levar por essas mentiras, mas acreditou na sua própria ideia. Agradecer à população pelos votos aí dispensados para o deputado estadual professor Rinaldo, companheiro de Chapadão do Sul, que obteve 612 votos. E para o deputado federal eleito agora, Márcio Monteiro, que teve 549 votos e agora foi eleito deputado federal, né, para o próximo ano, a partir do ano de 2015, que foram os candidatos que eu representei. E agora, depois de eleitos, a gente pode vir aqui e falar que nós temos a garantia desses dois parlamentares, que eles, agora há pouco mesmo, eu saí daqui da sessão para receber a ligação do assessor do deputado federal, já chamo o deputado federal Márcio Monteiro, que Chapadão do Sul terá toda a parceria desse parlamentar naquilo que for necessário para a nossa cidade. Então, eu fico muito honrado, muito alegre e falo isso com muita tranquilidade, porque nós temos, inclusive, aí quando colocaram aquela brincadeira da pedra, né, colocaram o vereador Abel, que vai lá sempre buscar a sua base, né, do PSDB. Por quê? Porque é uma base que atende Chapadão do Sul. Quando nós os procuramos, eles nos atendem. Então a gente não tem por que ter vergonha ou ter timidez de chegar aqui e dizer, porque a base do PSDB sempre atendeu o município de Chapadão do Sul e continuará atendendo, eu tenho certeza disso. Agradecer aí pela excelente votação que teve o deputado federal Reinaldo Azambuja, teve aqui em Chapadão do Sul. Então a gente fica muito feliz com isso. E agradecer também a votação que teve o candidato a presidente Aécio Neves.
E por que não dizer a candidata ao Senado, Simone Tebet, que não era do meu partido, mas que nós, o PSDB, trabalhou também nesse sentido, para que a Simone Tebet fosse bem votada em Chapadão do Sul. Por quê? É uma questão não partidária mais, mas é uma questão de que nós entendemos que ela era a melhor pessoa para ser bem votado em Chapadão do Sul, pelo fato de que tem uma ligação muito grande com o nosso município. Então, nesse momento, nós esquecemos as questões partidárias e contribuímos para que ela fosse a mais votada, e tanto é que foi a nível de Estado e foi eleita, então, a senadora Simone Tebet. Obrigado, então, Chapadão do Sul. Me cedo uma parte, por gentileza. Conceda a parte, Vossa Excelência, vereador Prainha. Na minha fala, eu disse aqui que a gente teria, na nossa região, o único representante de Chapadão do Sul, mas eu quero, com todo respeito, eu até tinha notado também para parabenizá-lo, que a gente tem aqui duas pessoas que eu admirei, dei os parabéns, que foram corajosos, né, o nosso Tiãozinho, amigo Tiãozinho, a Kátia Marques, que também, os dois, ele obteve 200 e alguma coisa de voto, a própria também candidata a deputado Kátia Marques, também foi bem votada, 400 e poucos votos, e eu, desculpa, Vossa Excelência, eu não ia dormir de noite se eu não me corrigisse, né, se também não desse esses parabéns, né, que foram também os únicos candidatos que representaram o Chapadão do Sul e que, por sinal, foram muito bem votados. Eu lembro que, bem no começo, eu parabenizei, e não pude abraçá-lo até a campanha, até porque também, em nenhum momento eu citei aqui, doutor José Anselmo, ele tem um sobrinho de sangue dele, que é casado com a filha da minha irmã. Então, ficou a coisa meio família, eu parabenizei eles logo no comecinho, e desejei boa sorte para eles. Eu também concorri à eleição anteriores aqui, houve alguns boatos que eu concorria de brincadeirinha, hoje, graças a Deus, e a população que confiou na gente, eu estou aqui. Então, serão essa a minha fala. Muito obrigado, Vossa Excelência, doutor Abel. Peço que a parte do vereador Prainha seja registrada e faça parte do meu pronunciamento. E para me encerrar, então, com esses agradecimentos aí pelo processo eleitoral, parabenizar, então, ali o nosso cartório eleitoral de Chapadão do Sul, a nossa justiça eleitoral, né, o trabalho excelente ali da Valéria, eu preciso registrar isso, né, é uma pessoa incansável, está em todos os lugares, atende a gente sempre com muita educação. Então eu quero registrar aqui que a Valéria realmente é uma pessoa bastante dedicada ali no trabalho dela. E não poderia deixar de falar também os fatos negativos que aconteceram. E logo de manhã eu fui acompanhar a minha esposa, que ela estava trabalhando ali, né, estava a serviço da Justiça Eleitoral, em uma das urnas, e eu acompanhei ela, e quando eu cheguei ali na escola Jorge Amado, eu vi um montante de santinhos e material de campanha jogado ali. Na verdade não é jogado, é colocado. E aquilo dali não passava de um monte de lixo, verdadeiramente. E por que eu digo que é lixo? Está jogado lá. E outra, que é lixo realmente. Porque eram de candidatos que não se dão respeito de respeitar a nossa população. E se alguém achar que eu estou sendo ousado, ou estou sendo faltando respeito em dizer que aquele material que estava lá é lixo, que venha se defender então. Porque aí nós vamos saber quem jogou aquele material lá, quem colocou aquele material. Porque porco é quem jogou aquele material, e aquele material é lixo. E quem viu aquele material jogado lá, sabe de quais candidatos foram colocados ali aquele material. E não só ali próximo ao Jorge Amado, mas em outros locais de votação. Também tinha aqueles lixos jogados e amontoados ali, né? E as respostas foram dadas na urna. Porque o voto se conquista mostrando as propostas, os projetos, falando, ouvindo a comunidade. E não jogando um monte de lixo lá para quem passa a catar um e votar. Porque isso não é processo eleitoral. Graças a Deus a justiça foi rápida, foi ágil e recolheu aquele material que estava sendo dispensado ali, para tentar ganhar voto no grito, né? Então a gente fica muito contente que a justiça foi bastante ágil. Mas o que revolta é ver o funcionário público que poderia estar sendo liberado para passar um dia
democrático, exercer o seu direito de democracia, teve que sair para trabalhar, para colher esses lixos que estavam esparramados em alguns locais da nossa cidade. Né? Então é uma vergonha, e eu espero que no segundo turno não aconteça isso, porque eu jamais permitirei que representantes do meu partido, da minha coligação, façam essa tal barbaridade, essa porquice, que isso deveria ter vergonha quem faz uma atitude como essa, porque deixa a cidade suja, comete um crime e ainda faz com que pessoas que poderiam estar exercendo o seu dia, a sua cidadania, tenham que ir lá trabalhar para recolher o lixo dos outros. Né? Então que seja percebido, que seja reparado isso também. E dizer que o segundo turno vem aí, novamente é uma nova eleição que acontece, as mentiras foram desmascaradas e outras mentiras serão apresentadas também aí. Corrupção horríveis que aconteceram nos últimos tempos. Terão 20 dias para ser mostrada essas corrupções que andam acontecendo no Brasil e pessoas do nosso estado envolvidas com essa ladroagem que aconteceu a nível nacional. E não sou eu que estou dizendo aqui, nem no estado não, é revista Isto É, Veja, né, é Jornal Nacional, é fantástico que está mostrando. Então, população, como eu disse aqui na última sessão, que vocês acompanhassem os debates, e eu acredito que a nossa população acompanhou, porque deu a resposta na urna. Então acompanhe a imprensa nacional, não estou dizendo nem acompanhar a imprensa aqui do Mato Grosso do Sul, acompanhe a imprensa nacional, que você vai ver envolvimento de políticos aqui do estado, com corrupção a nível de Brasil, né, roubando, sorrateando aí o dinheiro público. Então acompanhe isso, faça mais uma vez análise sobre os seus votos. E seja crítico, como foi dito aqui pela vereadora Rosimari, acompanhe mesmo, para que a gente não fique envolvido com mentiras, com enganos, e a gente consiga fazer um processo eleitoral e consiga levar o nosso estado e o nosso país a um rumo diferente. E que a gente consiga consertar o que muita gente estragou por aí ao longo desse caminho e que a gente consiga recolocar o nosso Brasil, o nosso país e o nosso estado no caminho certo, e a gente precisa colocar isso para que a gente consiga continuar crescendo, né, e preparando um país melhor aí para os nossos filhos. Muito obrigado, boa noite a todos.